ter falado, Kátia, do checklist de história, mas até para as pessoas que estão nos ouvindo saber o que é isso, né? Basicamente é um checklist de coisas que os desenvolvedores deveriam lembrar, né, antes de entregar uma história. Coisas muito simples, assim, por exemplo, eu tenho que, meu produto aqui, ele tem que ser compatível com vários browsers diferentes. Então, tá lá no checklist de história, por exemplo, que eu tenho que testar no IE, tem que testar no Chrome, tem que testar no Firefox, enfim. Então, o checklist de história é esse negócio, né, vários itens lá que os desenvolvedores deveriam lembrar, né, simples, bem simples mesmo, né, de coisas que eles deveriam lembrar antes de entregar uma história de fato. E uma outra coisa bem interessante também que você falou, Kátia, foi a utilização do Sonar, né? Que eu acho que esses linters aí, eles são grandes aliados em revisões de código, né? São coisas que, bom, revisões que às vezes que a gente não precisa fazer, que são, sei lá, igual você falou, né? Código duplicado, um camel case que tá lá, ou, sei lá, um if que tá esquisito. Então, essas coisas já são tiradas lá pelo próprio linter e a gente não precisa de gastar meio que tempo de revisão com isso, né? Isso eu acho bem legal. E no início da minha trajetória de dev, não sei vocês, mas eu não contava com linters. Eu estava até vendo, né, a data de lançamento do Sonar, e até é antiga, mas não sei por que raios, mas no início da minha trajetória eu não usava esse tipo de ferramenta. E aí tinha que ir lá revisar tudo, revisar nomenclatura, revisar, né, variável que não estava sendo utilizada, o using lá, né, os imports que não estavam sendo utilizados, umas porcaria assim, que hoje esses linters pegam pra caramba, então são grandes aliados aí na revisão. Somando um pouquinho aí o que a Kátia colocou, né, porque não foge muito do que a gente faz aqui, mas eu gosto muito de começar perguntando assim, por que você está me pedindo essa revisão de código? Eu sempre faço essa pergunta, quando o pessoal fala assim, vem revisar meu código, eu pergunto, mas por quê? Muito no sentido de, assim, olhar para o código e entender o motivo por qual ele foi alterado, criado, corrigido, e aí a gente já, às vezes, fazer mais um cheque sobre a passagem da história, por exemplo. Legal. Eu acabo agradecendo muito quando as pessoas pedem para eu revisar um código e elas já rodaram o Sonar e já rodaram o checklist de história, porque eu falo, gente, facilita tanto minha vida e é uma etapa que a pessoa que desenvolveu tem que entender que é responsabilidade dela, principalmente, prezar por um bom código, sabe? Mas, seguindo um pouco do exemplo da Kátia, nem sempre eu faço essa questão de ler primeiro e revisar com a pessoa depois. Quando o código ele é grande, eu faço isso, porque senão vou ficar muito tempo lá lendo e calado enquanto a pessoa está lá me vendo. Mas quando o código é menor, e eu já sei a tarefa, eu já sei onde é que ela mexeu, eu já consigo ir mais direto ao ponto e fazer ao vivo. Então, algumas coisas que às vezes eu gosto de fazer, algumas ferramentas como o GitHub, GitLab e tal, quando você vai analisar o merge request ou pull request, dependendo da ferramenta, nem sempre ela é tão boa de visualizar. Então, eu gosto muito de abrir as minhas IDEs, um Visual Studio, um VS Code da vida, e abrir e ir debugando com a pessoa. Então, entrando em cada uma das camadas e debugando o código junto mesmo. Porque aí até uma coisa que eu faço é fazer uma provocação de, mas o que isso está fazendo? Né? Aquele momento da pessoa me explicar mesmo. E tem algumas vezes que a pessoa ela realmente trava e não sabe explicar muito bem, e é quando eu sei que eu cheguei naquele código meio confuso, eu tô assim, eu acho que ela não soube muito bem ali, vamos ver. E aí, o que a gente faz a partir desse momento? A gente se explica, né, o que está acontecendo, a gente cria uma construção, e, se necessário, a gente faz uma refatoração ali ao vivo, né? Que eu acho que eu aprendi bastante, eu acho que as outras pessoas aprendem bastante quando a gente senta junto e refatora, né? Então, um caso recente, eu fui refatorar com uma das pessoas que eu estava fazendo o código, foi uma bem grande, sabe? Que não que tivesse errado o código, só que ele poderia fazer uma abordagem muito mais limpa, mais enxuta, já reaproveitando os recursos de outros serviços, então fazendo uma chamada a um serviço externo. Então, no momento que a gente fez toda essa refatoração juntos, essa pessoa virou e falou para mim, nossa, Bruna, tá tão mais fácil de entender, eu estou me perdendo muito menos nesse código agora, e eu acho que outra pessoa que for pegar esse código consegue ler e entender mesmo, acreditar que aquele código está fazendo aquilo que as variáveis e os nomes de método estão propondo que ela faça. Então, eu gosto muito de abrir o código, debugar e refatorar junto, ao vivo. E aí, coisas que são mais simples, que são só nomenclatura, eu faço comentário nessas ferramentas, né? Por exemplo, hoje eu uso mais o GitLab.
Então, eu comento lá e falo, olha, não achei nada de lógica, às vezes quando não preciso passar junto com ela, mas tem umas nomenclaturas que eu gostaria que você mudasse. Dá uma olhada lá, por favor. Eu também gosto de ser bem sincera. Olha, isso aqui eu faria dessa forma, mas da forma que você fez, funciona, não tá errado, tá bacana, sabe? Aí eu deixo meio que... Algumas coisas eu deixo na mão da pessoa falando assim, você pode acatar ou não. E aí, claro, tem outras coisas que eu falo, não, isso aqui tá estranho, tá esquisito, vamos mudar aí, por favor, vamos fazer assim, o que você acha? Sabe? Mas eu gosto de ter um pouco dessa flexibilidade também com a pessoa, de saber que a minha forma, às vezes, pode ser toque, não porque é a melhor forma de fazer também.